Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper, um lugar que faz história para você escrever a sua. Boa noite. Boa noite. O prefeito de São Paulo espera atingir 100% do esquema vacinal na cidade até o fim do mês e garante que postos estão abastecidos para atender pessoas aptas a tomar a terceira dose contra a Covid. No Rio, autoridades investigam o assassinato de 8 pessoas em São Gonçalo. Corpos foram retirados de um manguezal por moradores que acusam policiais pela chacina. Governo sanciona o Vale Gás para famílias carentes. A prioridade será atender lares chefiados por mulheres e vítimas de violência doméstica. O presidente Bolsonaro volta a negar interferência em prova do Enem. No entanto, sem citar o conteúdo, afirmou que ainda teve questão de ideologia no exame. Utilização da cannabis medicinal faz aumentar debate sobre o uso recreativo da maconha no Brasil. Demandas por leis que diferenciem usuários de traficantes já chegaram ao Congresso e ao Supremo. Na semana da Black Friday, o comércio se agita para alavancar as vendas. Com a inflação nas alturas, o consumidor deve ficar atento com as falsas promoções dessa última sexta do mês. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse que a capital deve atingir 100% de imunizados com as 2 doses da vacina contra a Covid-19 até o fim deste mês. A capital paulista tem um dos maiores índices de imunizados. Hoje, 99,3% dos moradores da cidade com mais de 18 anos tomaram as 2 doses. Já no estado, o índice é de 92,5%. A gente está fazendo, inclusive, um trabalho muito forte de busca ativa, né? De estar ligando para as pessoas, de ter toda a nossa equipe fazendo a ligação. Foi feito um sistema de referenciamento para saber aonde as pessoas que não tomaram a segunda dose estão morando e está sendo notificada aquela OBS para as pessoas estarem ligando. Então, todo empenho da Prefeitura de São Paulo para poder bater logo os 100%. O prefeito disse também que os postos estão abastecidos para atender as pessoas que completaram 5 meses da segunda dose e podem tomar a terceira. A vacina disponível no momento é a da Pfizer, mas que ainda não há previsão para começar a dar o reforço para quem tomou a vacina da Janssen. Ainda falta a normativa do Ministério da Saúde, né, para poder dizer se vai poder fazer interoperabilidade ou vai ser só com a Janssen, e a gente ainda não tem a Janssen no estoque. Em todo o estado, 4,5 milhões de pessoas estão com a segunda dose atrasada. Mais da metade precisa receber a vacina AstraZeneca. 860 mil pessoas da Coronavac e 1 milhão da Pfizer. Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram que a vacina deles contra a Covid-19 ofereceu forte proteção de longo prazo em adolescentes de 12 a 15 anos. O estudo de fase 3 mostrou também que o imunizante teve 100% de eficácia nos jovens dessa faixa etária. Segundo o comunicado, não foi identificado efeito colateral relevante. A vacina da Pfizer é a única autorizada para essa faixa etária aqui no Brasil. A cineasta Liz Marins, filha do também cineasta José Mojica, mais conhecido como Zé do Caixão, denunciou 2 médicos da operadora Prevent Senior pelo atendimento prestado ao pai durante a internação dias antes dele morrer, aos 83 anos, no Hospital Santa Majore, em São Paulo. Em entrevista à Globo News, Liz Marins disse que José Mojica foi retirado da semi-UTI, onde, segundo ela, estava em estado grave, mas estabilizado, e colocado no quarto, mesmo com a saturação do oxigênio em queda. E que a equipe médica reforçava que o estado de saúde dele era grave e oferecia cuidados paliativos. Em nota, a Prevent Senior negou as irregularidades e disse que os prontuários de José Mojica demonstram que todos os investimentos possíveis foram realizados e que o paciente tinha uma série de comorbidades que agravaram o quadro de saúde. A partir dos avanços para o uso medicinal da cannabis, o debate em torno do uso recreativo também cresce, embora em muitos países, como no Brasil, a maconha, para esse fim, é uma droga proibida. E a discussão vai para além do legislativo, com debates que ganharam terreno no judiciário. A demanda por leis mais objetivas que diferenciem usuários de traficantes se amplia e a defesa pela legalização está no Congresso e no Supremo Tribunal Federal.
Quando a ministra Carmen Lúcia, do STF, avaliou o uso adulto da maconha em junho, durante uma conferência virtual, a internet se inflamou. A preocupação do Supremo nem criminalizar em excesso, nem permitir a criminalização excessiva de práticas em geral. Nós temos hoje uma população carcerária que é enorme e quem porta droga e faz uso da droga não necessariamente comete um crime que pode ser tipificado e equiparado, por exemplo, a práticas que são realmente nocivas à sociedade e às pessoas. A discussão não é de hoje, nem mesmo no Supremo, que discute desde 2015 sobre a descriminalização do usuário de drogas no Brasil. 3 dos 11 juízes já votaram a favor. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs que seja usado como critério para diferenciar usuários de traficantes o limite de 25 gramas. O resultado desse julgamento no Supremo Tribunal Federal é aguardado pelo meio jurídico com ansiedade, porque enquanto isso, as condenações de pessoas flagradas com maconha geram polêmica. Para este advogado, hoje, como a lei está, as sentenças são recheadas de preconceito e racismo. Numa zona sul do Rio de Janeiro, num lugar de pessoas com melhores condições, for presa com uma quantidade de droga e R$200 no bolso, e você pega uma pessoa de periferia com a mesma quantidade de droga e os mesmos R$200 no bolso, serão crimes diferentes, desde a sua primeira proibição, quando na lei do Pito do Pango, onde o escravo que fosse pego fumando era preso, e o branco que fosse pego vendendo pagava uma multa. A cannabis foi trazida ao Brasil pelos negros escravizados, mas acabou proibida mais de 200 anos depois, em 1830. Vista como a droga dos marginais, era principalmente usada pelos negros e índios. Quase 100 anos depois, o Brasil foi um dos líderes da campanha de criminalização da maconha no mundo. Depois da Segunda Guerra, o uso por artistas alcançou a classe média branca e universitária e ganhou novo status. O uso próprio só prejudicaria a própria pessoa que está fazendo uso daquela droga. Então, do mesmo jeito que a gente tem substâncias lícitas, né, que são drogas como álcool ou como tabaco, Usar uma substância que só pode afetar você mesmo deveria ser proibida com prisão. Essa é a principal ideia que está por trás dos defensores da legalização da maconha para uso recreativo. A discussão tem ganhado terreno, em partes com a ajuda dos avanços científicos em torno da cannabis medicinal. E também a partir de experiências internacionais consideradas positivas, como o do Uruguai e da Califórnia, nos Estados Unidos, que liberaram a maconha como um caminho alternativo para sair da fracassada guerra às drogas. Teria um ganho social, no sentido de ter mais arrecadação, de ter mais controle, de ter um atendimento melhor às pessoas que realmente precisam, né, dessa assistência. Então, tem efeitos muito ruins da proibição, né, com formação de facção, o controle, a disputa de mercado. As discussões sobre a liberação da maconha para uso recreativo com informação clara dos riscos e sobre maior controle não estão no Congresso Nacional. Todos os anos, a Marcha da Maconha chama atenção para o tema encarado cada vez mais com seriedade, mas longe de ser consenso. A questão ainda enfrenta grande resistência, já que são apontadas brechas na proposta que visa a regulamentação para fim medicinal. O relatório que foi aprovado, ele tem, além dos fins medicinais, ele tem o uso para uso veterinário, né, alimentícios. Você entra nessa questão industrial, você pode estar dando margem para utilizar a maconha para outros fins que não sejam esses. Para este advogado, enquanto o legislativo virar as costas para o assunto, a sociedade vai buscar outros caminhos. E buscando caminhos institucionais, tem buscado o judiciário para resolver ou para pelo menos debater isso. Ladislau Porto é advogado da Associação de Apoio à Pesquisa e a Pacientes de Cannabis Medicinal e convida todos ao entendimento pouco falado.
o meio termo do caminho do uso medicinal e recreativo da cannabis, como um fitoterápico. Uso recreativo e muitas das vezes é o uso terapêutico. O entendimento, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, né, em que o bem-estar é saúde, né, e quem fuma vai em busca de se sentir bem, né? No Rio de Janeiro, ao menos 8 pessoas foram encontradas mortas dentro de uma área de mangue, em São Gonçalo. Moradores da região afirmam que a chacina ocorreu durante a ação da polícia no fim de semana. Os corpos foram retirados do manguezal pelos próprios moradores do Complexo do Salgueiro nesta manhã. Eles relataram em troca de mensagens quem seriam as vítimas do massacre, conforme denúncia. Os meninos estão saindo do mangue, os pessoal gritando, é morador, Iago, Dudu, Copim, tudo morreram, os meninos do Boa Sul também, tá morto dentro do mangue, os moradores estão ajudando. As mães estão entrando dentro do mangue, com o mangue em cima do joelho para poder tentar puxar os corpos. Ainda segundo os moradores, o episódio ocorreu após a ação do BOPE na Baixada Fluminense, intensificada depois que o sargento Leandro da Silva, de 40 anos, morreu. Ele foi atingido por tiros durante patrulhamento na comunidade do Salgueiro no sábado. Segundo a polícia, criminosos dispararam contra os militares. E ontem, uma idosa de 71 anos também foi atingida em meio à operação, mas passa bem. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e Ouvidoria, além de outras entidades, acompanham o caso e informaram que estão dando assistência às famílias dos mortos encontrados na área de mangue. As polícias militar e civil também disseram que continuam com ações na região para garantir as investigações. Segundo o batalhão que ocupava o Complexo do Salgueiro, o grupo de operações especiais foi para a área após denúncias de que bandidos estavam usando escolas para o tráfico de drogas, o que resultou em vários confrontos entre policiais e traficantes na região de Mata. O porta-voz da Polícia Militar, Ivan Blas, afirmou ainda que corpos retirados do manguezal estavam com roupas camufladas e quem sustentou o confronto por 3 dias foi a quadrilha que domina as comunidades locais. De acordo com a PM, dos 7 mortos já identificados, 2 não tinham passagem pela polícia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o auxílio Vale Gás para famílias carentes. O auxílio será destinado às famílias inscritas no Cade Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, o equivalente a R$ 550. O Vale Gás também é para pessoas que recebem benefícios de prestação continuada, o BPC. A prioridade será atender famílias chefiadas por mulheres e vítimas de violência doméstica. A cada 2 meses será liberado o valor correspondente à metade do custo de um botijão de 13 quilos. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do gás de cozinha no Brasil é de cerca de R$ 102. Portanto, o valor do benefício hoje seria de R$ 51. O programa terá uma despesa anual de 4 a 6 bilhões de reais pagos com recursos da União. Entre as fontes entram receitas do governo federal, como o CID Combustíveis e royalties da produção de petróleo e gás natural. O PSDB ainda não definiu quando serão retomadas as prévias para a escolha do candidato à presidência no ano que vem. A sessão de ontem foi interrompida devido a problemas no aplicativo de votação. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o presidente do PSDB, deputado Bruno Araújo, escreveu que várias instituições e empresas de tecnologia participaram da concepção do aplicativo e estão envolvidas na correção da falha para que a votação continue. O texto também diz que as energias estão concentradas para quem não conseguiu escolher o candidato à presidência e que o PSDB espera concluir a votação o mais rápido possível. Ao todo, 44.700 filiados se cadastraram para votar. O partido acreditava que 700 tucanos com mandato, prefeitos, deputados e governadores, compareceriam presencialmente em uma das urnas colocadas em um centro de convenções em Brasília. Já a esmagadora maioria, filiados sem mandato e vereadores, teria que utilizar o aplicativo. Desde o início da votação, por volta de 8h30 da manhã, os
usuários já reclamavam que não conseguiram votar devido às falhas. A mais comum foi erro no reconhecimento facial. As panes técnicas levaram à interrupção dos votos. Estão na disputa os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Também o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Entre os diretórios regionais que já indicaram apoio, Eduardo Leite teria preferência em 9 estados, contra 5 de João Dória. Apesar da suposta vantagem de Leite entre os líderes partidários, a enorme quantidade a mais de votantes de São Paulo pesaria a favor de Dória. Arthur Virgílio teria poucas chances. O PSDB assegurou que os votos já contabilizados não serão descartados e somados quando a votação for retomada. Ontem, Dória e Virgílio defenderam outra sessão já no próximo domingo, enquanto Leite prefere que a votação seja retomada em até 48 horas. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, que deve ser um dos adversários do tucano escolhido no ano que vem, criticou a votação do PSDB e voltou a fazer piada com a urna eletrônica. Mas deu uma confusão em São Paulo. Assim. É verdade. É o tal do voto eletrônico. Olha, a minha família, imaginei. E hoje à tarde, ao chegar à sede nacional do partido, em Brasília, para participar da reunião do PSDB, Eduardo Leite subiu o tom contra Dória ao afirmar, abre aspas, do outro lado, nós vemos compra de votos, denúncias de pressões indevidas, suspensão de filiações, demissão de pessoas que não apoiam esse tipo de conduta. Fecha aspas. Durante a eleição de ontem, a deputada federal Mara Rocha, que apoia o governador gaúcho no pleito, lançou a mesma acusação e disse que pessoas ligadas à campanha de Dória tentaram comprar o voto dela. No entanto, a parlamentar não apresentou nenhuma prova. Ao sair do encontro, o senador Zé Aníbal disse que não se chegou a um consenso ainda sobre como as prévias serão retomadas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Desde que anunciou que realizaria prévias, o PSDB fez tudo o que estava ao seu alcance para estragar uma boa ideia. Depois de 40 dias de exposição, pouca gente se lembra das propostas esgrimidas por João Dória, Eduardo Leite e pelo anticandidato Arthur Virgílio. Quem desperdiçou tempo prestando atenção na disputa interna do PSDB só consegue se lembrar da troca de farpas, das denúncias de armação e da inépcia que impediu o tucanato de espantar o urubu que havia pousado há semanas no aplicativo escolhido para recolher os votos dos filiados da legenda. Estava entendido que os tucanos elegeriam um candidato favorito a protagonizar um fiasco na sucessão presidencial de 2022, mas o PSDB, superando as piores expectativas, conseguiu a proeza de derrotar a si mesmo antes de proclamar o nome do seu candidato. Em vez de promover a exposição das ideias que unificariam a legenda em torno de um presidenciável, as prévias resultaram numa gincana de picuinhas que terminou acentuando as divisões internas. Como se fosse pouco, produziu-se o vexame do adiamento da escolha do candidato do PSDB. Atribuiu-se a confusão ao defeito no aplicativo de votação. Se o problema fosse apenas esse, a vergonha já seria enorme. Mas o diagnóstico é muito pior. O que está corrompido é o sistema operacional do próprio PSDB. Os sinais estão em toda parte. Fernando Henrique Cardoso, principal liderança, principal voz do Ninho, toma distância. José Serra cuida da própria saúde. Geraldo Alckmin, empenhado em se vingar de Dória, a quem chama de traidor, prepara o desembarque. E Aécio Neves dedica-se em tempo integral ao projeto de transformar o PSDB num puxadinho do Centrão. Num cenário assim, não adianta reinstalar o sistema e concluir as prévias. A encrenca não está nos softwares ou nos programas. A máquina do PSDB deu defeito. A coisa parece ser irreversível. É preciso raciocinar com todas as hipóteses. Na melhor das hipóteses, deve-se descartar o partido como alternativa da chamada terceira via. Na pior das hipóteses, será inevitável refundar o PSDB. A legenda não precisa de um presidenciável, mas de um médico legista. Boa noite.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o Enem 2021 ainda teve questões de ideologia e voltou a dizer que não houve nenhum tipo de interferência na elaboração do exame. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Cerca de 2.300.000 estudantes fizeram este primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é a principal porta de acesso para as universidades públicas. Além da redação, os alunos responderam 90 perguntas de linguagens e ciências humanas. Hoje, ao falar com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a negar interferências na elaboração da prova e acrescentou que o Enem ainda teve questão de ideologia, mas não especificou em quais perguntas. Estão acusando aí o ministro Milton, né, de ter interferido na elaboração das provas. Olha, se ele tivesse a capacidade, eu não teria nenhuma questão de ideologia nessa Enem, agora que teve ainda. O primeiro dia de provas, que ocorreu com tranquilidade, teve perguntas sobre racismo, escravidão, erotização da mulher e questão indígena. As músicas Admirável Gado Novo, do cantor Zé Ramalho, e Sinhá, de Chico Buarque, também foram usadas no exame. Na segunda-feira passada, quando estava em Dubai, o presidente causou polêmica ao dizer que as questões do Enem começam a ter a cara do governo. Hoje, Bolsonaro disse que a prova já está mudando. Você é obrigado a aproveitar banco de dados de anos anteriores. Você é obrigado a aproveitar isso aí. Agora, dá para mudar? Já está mudando. Você não vira mais a linguagem de tal tipo de gente com tal perfil. Não existe isso aí. A linguagem, o que o cara faz entre quatro paredes, o problema é dele, pô. Tá? Agora, não tem mais aquilo. A linguagem neutra, não sei de quê. Não tem mais. O Enem 2021 é realizado em meio a uma crise no INEP, responsável por elaborar e aplicar as provas. No início do mês, 37 funcionários pediram para deixar as funções comissionadas, mas como são servidores públicos concursados, continuarão no Instituto em outros cargos. Na semana passada, servidores afirmaram que sofreram pressão psicológica e vigilância velada na formulação da prova para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo Bolsonaro. Foram feitos pedidos, inclusive, para afastar o presidente do INEP, Danilo Dupas, o que foi negado tanto pela Justiça de Brasília quanto pelo Tribunal de Contas da União. Ao fazer o balanço do primeiro dia, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que ficou claro que não tinha cabimento narrativas de interferência na prova. Não houve, repito, nenhuma interferência. E eu apontei quando estive na Comissão de Educação que a hora que a gente tivesse acesso às perguntas, nós poderíamos ver que aquilo que eu estava falando era a realidade, nenhum tipo de interferência. Talvez, se tivesse nossa interferência, pode ser, até falam hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali. Então, vocês viram que não houve, isso que eu quero deixar para toda a mídia, não houve sequer qualquer uma interferência e escolha de perguntas. Neste primeiro dia de prova, chamou muito a atenção o tema da redação, que foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Segundo o dado mais recente, o país tem 3 milhões de pessoas sem nenhum documento. Professores e especialistas elogiaram o tema, acharam surpreendente e mais difícil do que o das edições anteriores. Este ano, cerca de 3 milhões de pessoas se inscreveram para realizar as provas, menor número desde 2005. O primeiro dia do Enem 2021 teve 26% de abstenção no total. O segundo dia de provas será no próximo domingo e será quando os estudantes farão as avaliações de matemática e ciências da natureza. O INEP divulgará os gabaritos até 1º de dezembro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro, que tinha sido decretada pela CPI da Covid no Senado. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes direto da redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte, Luciana, boa noite para todo mundo. É uma decisão que atende a um pedido da defesa do próprio presidente Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, o ministro, entendeu que os senadores extrapolaram os limites constitucionais com a aprovação desse pedido de quebra de sigilo e que, com o fim dos trabalhos da CPI, essa medida seria desnecessária. Essa quebra de sigilo telemático com os dados do presidente Bolsonaro foi aprovada pela CPI no dia 26 de outubro, antes, portanto, do fim dos trabalhos da comissão.
eles estavam ali investigando tudo. No dia 26 eles decretaram essa quebra de sigilo. Hoje, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que há outros meios para se acessar os mesmos dados. Era uma referência à Procuradoria-Geral da República, já que o Procurador-Geral Augusto Aras vai decidir se abre ou não investigação contra o presidente Bolsonaro com base neste relatório final, já que uma cópia deste documento está com a PGR. Esse documento final, a gente relembra, ele lista 77 pessoas e empresas, incluindo o presidente Bolsonaro, pela suposta prática de crimes durante a pandemia. O presidente é acusado de 9 crimes e nega todas as acusações. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luciano. Na semana da Black Friday, o comércio se prepara para alavancar as vendas, mas o cenário econômico do país promete ofertas bem diferentes dos anos anteriores. Assim como no ano passado, o e-commerce, ou seja, a venda online, ainda deve ser predominante. Mas considerando o aumento dos preços no varejo, principalmente dos alimentos, o consumidor tende a economizar em outros itens e focar na busca por descontos durante a Black Friday. A expectativa é de que ocorra ainda um crescimento das vendas, só que de uma maneira muito diferente, porque a gente tem uma crise econômica aí com os consumidores bastante endividados, uma mudança de perfil de consumo, porque durante a pandemia os consumidores adquiriram produtos que até então eram adquiridos na Black Friday para poder equipar as suas casas, como eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Bens que vão ser consumidos nessa data vão ser de outras categorias, ou seja, bens semiduráveis, como, por exemplo, roupas, calçados para o final do ano, por exemplo, e como bens não duráveis, promoções de alimentos. Em 2020, celulares e aparelhos eletrônicos apresentaram a maior demanda nas compras pela internet, produtos que também devem ser o foco desta temporada. Eu queria trocar de celular, mas os preços estão muito lá em cima, né? Duvida baixar um pouco para caber no meu bolso. Só se realmente tiver um bom preço, eu pretendo comprar. Quero uma máquina de costura. Você já pesquisou preços, alguma coisa assim? Então, eu pesquisei o preço, aí eu vou lá ver se está mais barato, mas eu pretendo comprar sim. O comércio foi um dos setores mais afetados pela pandemia e a consequência da queda nas vendas foi o acúmulo de produtos. A Black Friday, então, deve estimular essa queima de estoque, levando em conta também que os empresários, receosos com a baixa demanda e com o encarecimento da logística para importação, compraram bem menos nos últimos tempos. A China aumentou os preços dos produtos de fábrica, né, da produção deles, 13,5% lá. Só aí, se você colocar taxas, importações, impostos, isso já vai aumentar muito mais o preço. Então a gente aqui vai pagar pelo menos uns 25% a 30% a mais. Mais da metade dos comerciantes no país, 62%, planejam fazer ações promocionais, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, realizado com mais de 1.000 empresários. Por outro lado, o indicador de intenção de consumo das famílias apontou queda de 0,9% em novembro em comparação a outubro, de acordo com a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a primeira retração desde maio. E no atual cenário de crise, o consumidor deve ficar ainda mais esperto para não ser enganado. É preciso muita atenção na hora de comprar. Afinal, dinheiro não está sobrando para quase ninguém. Eu acho enganação. Eu acho que eles aumentam muito o preço antes para depois abaixar e falar que está com preço bom. Pesquisar o que ele quer de verdade comprar. Fazer a lista, quanto que ele quer gastar, tá? E pesquisar a evolução dos preços. Isso esse ano vai ser fundamental. Pode ser que tenha algumas ofertas interessantes? Provavelmente sim, mas não todas e principalmente aqueles de tecnologia. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com desvalorização de 0,27%, cotada a R$ 5,59 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em queda de 0,74% aos 102.269 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
As projeções do mercado para a economia continuam se deteriorando em meio aos desafios fiscais e de controle da inflação. O relatório Focus, divulgado nesta segunda pelo Banco Central, trouxe nova elevação da projeção média do IPCA deste ano para 10,12%. Foi a primeira vez que a projeção de inflação bateu nos 2 dígitos, o que revela pouca confiança numa perda de ritmo antes do final do ano. Situação que contamina mais as expectativas para 2022. A projeção do IPCA do próximo ano subiu para 4,96%, encostando no teto da meta, que será de 5%. O mercado também ajustou as projeções de elevação da taxa básica de juros. Para este ano, manteve 9,25%, com aumento de 1,5 ponto na última reunião do Copom, agora de 2021. Já a projeção da Selic do ano que vem foi a 11,25%, mas vários analistas falam em aumento maior, mesmo com a perspectiva de mais desaceleração do crescimento. As previsões para o PIB caíram de novo, agora para 4,8% este ano e 0,7% apenas em 2022. Mas está no radar até alguma retração da atividade, caso não haja uma mudança de cenário que dê algum estímulo à retomada, especialmente através de mais investimentos. Por enquanto, o que se tem é a inflação corroendo a renda da população, o que pode até reduzir o impacto de programas sociais. E ainda restam dúvidas quanto ao Auxílio Brasil. O Senado continua discutindo mudanças na PEC dos precatórios, que é o que deve abrir espaço orçamentário para um programa mais robusto, com benefício mínimo de R$ 400 e cerca de 17 milhões de famílias atendidas. Se fala em fatiamento da proposta, alternativas para deixar os precatórios fora do teto de gastos e outras alterações. O governo negocia, correndo contra o tempo, para que o Auxílio Brasil, da forma como foi proposto, possa vigorar em 2022. As discussões também podem tornar permanentes as mudanças no programa, não vigorando apenas no próximo ano, como prevê o texto aprovado na Câmara. Situação que traria insegurança para os beneficiários, reforçando os interesses políticos em ano de eleições. Ainda prevalece a possibilidade de votação em plenário no Senado na próxima semana. É ver se e o que será aprovado, as implicações do ponto de vista do programa e também para as contas públicas, o risco fiscal que pesa nas expectativas quanto ao desempenho futuro da economia. Risco fiscal compromete decisões de investimento, diminui a confiança no país, traz instabilidade no mercado, reforçada também por essa combinação de inflação e juros elevados, além da própria proximidade das eleições. Afinal, muitos desafios do atual cenário econômico, com maior ou menor intensidade, vão persistir até o próximo governo. Luciana. A Denise volta logo mais para a entrevista do dia, hoje com Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz, sobre a antecipação do reforço da vacina contra a Covid-19, o atual contexto da pandemia no Brasil e as novas ondas no exterior. E a seguir, a Áustria inicia 4º lockdown nacional para tentar conter a Covid-19, enquanto crescem protestos na Europa. E também a previsão do tempo para o Brasil e o estado de São Paulo. A gente volta já já. Quando os avós têm direito à guarda dos netos? Você conhece algum caso assim? Nesta terça, o Revista explica em que casos e como esse pedido pode ser feito. Tem cada bomba de cair o queixo, viu? Só conferindo para saber. E na culinária, vamos aprender a fazer um clássico dos salgados de festa, mini coxinha creme. Ai, gente, uma delícia, né? O Revista da Manhã é nesta terça, 10h30. Pela primeira vez, o Oli está no Brasil. Encontre-o no site do Quinto Andar, a maior imobiliária digital do país, e concorra a 10 prêmios de 1 ano de aluguel grátis. Onde está o Oli? No Quinto Andar. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta qualquer sintoma. Quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada. Por isso, fique atento. Se você começar a sentir dor óssea, dificuldade para urinar, necessidade de urinar várias vezes, apresentar sangue na urina ou no sêmen, procure um médico e realize os exames necessários. Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Uma campanha da TV Gazeta. Assistir TV é bom, mas
Você sabia que o aparelho representa em média 15% do seu gasto com energia? Por isso, desligue a TV da tomada quando não houver ninguém assistindo. Ela pode consumir mesmo desligada. E evite o hábito de dormir com a TV ligada. Programe o aparelho para desligar automaticamente. Energia. Quanto menor o desperdício, maior a economia. Poupe energia. Quem ganha é você. Alguns livros nos ajudam a conhecer melhor o mundo e a nós mesmos. Outros trazem reflexões realmente importantes. Existem ainda os que transformam pensamentos e ações. E agora todos estão reunidos na mesma coleção. Coleção Folha Os Pensadores. São 30 livros dos maiores pensadores clássicos e contemporâneos, por apenas R$ 22,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Já no site e nas bancas. Colecione. Você já deve ter ouvido falar no jejum intermitente, mas será que é uma boa dieta? Nesta terça, a doutora Maitê Pimentel explica tudo pra gente aqui no Mulheres. As cartas do baralho cigano da Maritália vão te ajudar a trilhar um novo caminho. E na culinária, vamos aprender a fazer um quindim tradicional que fica super cremoso e dourado. Mulheres é nesta terça, 15h. A Organização Mundial da Saúde estima que até 500 mil pessoas podem morrer nos continentes europeu e asiático até fevereiro de 2022, em decorrência da Covid-19. No entanto, 188 mil vidas podem ser salvas por meio da combinação entre máscara de proteção, distanciamento social e vacina. Para a entidade, o passaporte sanitário não deve ser visto como restrição à liberdade, mas sim como um instrumento para manter a liberdade individual. E a vacinação compulsória deve ser o último recurso. Vamos a um giro internacional de notícias sobre a pandemia. Começou hoje na Áustria um lockdown de 3 semanas para conter o avanço da Covid-19. Com uma das taxas mais baixas de imunizados da Europa, de 66%, o governo anunciou a vacinação obrigatória a partir de fevereiro. No fim de semana, movimentos anti-vacina e contra o confinamento protestaram contra as medidas, assim como nos países vizinhos. Na Bélgica, com o sistema de saúde sobrecarregado, o governo tornou obrigatório o uso de máscaras e a volta do trabalho em casa, por pelo menos 4 dias na semana. Já na Holanda, onde as manifestações foram mais violentas, milhares protestaram nas cidades de Roterdã e Haia. 40 pessoas foram presas. Por lá, desde a semana passada, bares e restaurantes precisam fechar as portas às 8 horas da noite. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel afirmou que as atuais restrições no país não são suficientes diante da situação dramática provocada pelo vírus. Eingeführt werden, das heißt also geimpft oder getestet. O Ministério da Saúde já afirmou que um novo lockdown não está descartado e autoridades já discutem o aumento de restrições para os não vacinados. Até mesmo a imunização compulsória está em debate diante dos aumentos de casos na Alemanha. Muitos hospitais estão com as UTIs lotadas e a incidência de infecções subiu pelo 14º dia consecutivo. E a Nova Zelândia decidiu adotar um sistema de cores para classificar a situação da Covid-19 no território. A partir de 3 de dezembro, regiões receberão as cores vermelho, laranja ou verde, de acordo com o número de contaminações e taxas de vacinação. Com isso, medidas restritivas específicas serão aplicadas. Auckland, maior cidade da Nova Zelândia e epicentro do surto, entrará na categoria vermelha, com a obrigatoriedade da máscara e limitação de reuniões em locais públicos. 69% dos neozelandeses estão totalmente imunizados. Pela primeira vez em 4 anos, os venezuelanos foram às urnas em eleições regionais. Mesmo com a participação da oposição, o chavismo elegeu a maioria no parlamento.
20 dos 23 governadores eleitos são chavistas, incluindo o prefeito da capital Caracas. Mas a oposição conseguiu vencer em Zulia, o estado mais populoso da Venezuela. Neste domingo, foram escolhidos governadores e prefeitos. O mandato do presidente Nicolás Maduro segue até 2025. A oposição compareceu para votar depois de boicotar pleitos passados com denúncias de fraudes e repressão a candidatos. Mas, fragmentada e com disputas internas, não conseguiu mudar o cenário chavista. Pela primeira vez em 15 anos, 130 observadores internacionais independentes acompanharam as votações. Na semana que vem, serão divulgados os relatórios. A abstenção foi grande, cerca de 70%, num país em que mais de 21 milhões de pessoas estão aptas a votar. Nos Estados Unidos, ainda está sob custódia o homem que atropelou dezenas de pessoas durante um desfile de Natal em Wisconsin. 5 morreram e mais de 40 ficaram feridas, entre elas 12 crianças. A polícia descartou a possibilidade de um atentado terrorista. O rapper Darryl Brooks Jr., de 39 anos, já foi ouvido pela polícia e continua detido. Ele se declarou inocente. O suspeito tinha deixado a prisão há 2 dias após pagar fiança num caso de violência doméstica. Neste domingo, ele conduzia uma SUV quando invadiu a pista onde acontecia uma parada de Natal. Dezenas de jovens e crianças se apresentavam no momento. O veículo só foi recuperado cerca de 32 quilômetros de distância do acidente. A polícia não acredita em atentado terrorista e investiga a possibilidade de Darryl estar fugindo da cena de um outro crime quando atropelou as vítimas. Hora da previsão do tempo. Vamos lá, porque nós tivemos uma segundona ensolarada depois de mais um fim de semana nublado e frio. E a Fernanda Azevedo, que já está aqui no estúdio, vai contar pra gente se esse sol veio para ficar a semana toda. Boa noite, Fê. Boa noite, Lu, Laerte, para todo mundo em casa. Sim, o sol está garantido essa semana. Mas teremos altos e baixos nas temperaturas e um pouco de chuva a partir de quinta-feira. Os detalhes aqui na nossa tabela, 3 próximos dias na capital paulista. Amanhã faz até frio na madrugada, mínima de 14 graus, mas depois à tarde preparem-se para a máxima de 32. Na quarta-feira, uma frente fria vai passar afastada pelo litoral. Não chove, mas o céu fica mais fechado e aí a máxima cai para 26. E na quinta volta a fazer bastante calor com 30 graus e isso misturado a mais umidade do ar pode provocar pancadas rápidas, já com aquela cara de chuva de verão. Chuva preciosa para nós. Mais uma vez, o alerta é para o Sistema Cantareira, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, órgão do governo federal, fez uma projeção da situação do sistema que abastece 7 milhões e meio de pessoas na região metropolitana de São Paulo. De agora até abril do ano que vem, o cenário não é nada bom. Nesse período, que é o período úmido, se chover dentro da média, o volume vai subir para 65%. Se chover 25% menos que a média, aí o sistema já chega em 38%. Agora, se chover menos de 50% da média, o pior cenário traçado, o Cantareira termina o período de chuvas com 17% do volume, é muito baixo. Hoje a situação é a seguinte, temos 26,7% do volume de água armazenado. De hoje, do dia 1º até o dia 22 de novembro, choveu 72 milímetros, metade do que era esperado. E esse ano só choveu acima da média no Cantareira em outubro e a previsão é que a gente tenha um verão mais seco. É situação bastante preocupante mesmo, hein? E o que diz a Sabesp sobre essa estiagem? Laerte, a Sabesp diz que não há risco de desabastecimento aqui na região metropolitana de São Paulo neste momento, mas reforça a necessidade do uso consciente da água, sempre, né? Vamos então para a previsão para as outras regiões do país? Vamos lá. De volta, então, para o telão para complementar as informações sobre o tempo. Nesta terça-feira, o ar seco ganha força em áreas do sul, do centro-oeste e aqui do sudeste e volta a chover forte no litoral da Bahia. Alerta também para temporais mais intensos no Mato Grosso e em Rondônia. E o calor
predomina pelo país. Máximas de 32 em Florianópolis, 33 no Rio de Janeiro, 30 em Recife e em São Luís, 34 em Teresina e em Cuiabá, máxima de 32 graus, a mesma que vai fazer amanhã aqui em São Paulo. Semana quente pelo país inteiro, Luí Laerte. Vamos ver então se esse calor dura até o fim de semana, Vamos ver, né? Obrigada, viu, Fê? Boa noite. Boa noite. E veja a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz, sobre a antecipação do reforço da vacina contra a Covid-19, o atual contexto da pandemia no Brasil e as novas ondas no exterior. Já, depois do intervalo. Má digestão e acúmulo de gordura? Nesta terça, entenda como esse processo pode ser o vilão do seu emagrecimento. Pensando em receitas leves, a nossa sugestão do dia vai ser um peixe com purê de couve-flor e molho mediterrâneo. E ainda vai ter um passo a passo super legal para você cuidar do cabelo danificado em casa. Vem que o programa tá recheado de coisa boa. Você bonita nesta terça, meio-dia. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua. Pode começar? Então vai. Oba! Vem com a gente. Bombando! E adoro! Guarda! Top, hein? Amo. Que demais! Agilidade na informação, dinamismo na cobertura, precisão na análise. Este é o esquema tático campeão de quem entende tudo de futebol e faz o melhor telejornal esportivo da TV. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Oferecimento GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a antecipação do reforço da vacina contra a Covid-19, o atual contexto da pandemia no Brasil e as novas ondas no exterior. Eu converso com o Júlio Croda, que é infectologista, pesquisador da Fiocruz. Doutor Júlio Croda, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar com você aqui. Bom, a gente tem uma sensação de alívio diante dos números mais recentes da pandemia, esse controle que está havendo e o avanço da vacinação. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê no exterior países fechando novamente, a situação da Europa, principalmente, preocupa, se atribui muito atraso na vacinação. Agora, o Brasil está flexibilizando muito, a gente está perto das festas de final de ano, temos risco? Temos risco, sim, né? Na Europa, a Europa tem uma vacinação desigual, né? Os países que têm elevada cobertura, como Portugal e Espanha,
teve aumento de casos, mas não teve aumento de hospitalização e óbito. Entretanto, alguns países como a Alemanha e a Áustria, que não têm elevadas coberturas, com o inverno, com o aumento da mobilidade das pessoas em ambientes fechados, houve um aumento da transmissão de casos, infelizmente, de hospitalização e óbito, por conta de uma cobertura ainda não adequada que permitisse uma flexibilização tão intensa. Agora, aqui no Brasil, nós tivemos redução das mortes e também de internações. Agora, os dados mesmo referentes à contaminação, eles não podem estar errados, porque a gente continua com aquele problema de baixo nível de exames, não é? A gente perdeu qualquer noção para acompanhar o número de casos. Houve uma mudança no DataSUS, no sistema que chama eSUS, que é necessário agora informar a marca e o lote do teste de antígeno, que é o teste mais utilizado no Brasil. Então, as prefeituras, os estabelecimentos comerciais não estão informando esses resultados. Então, a gente só pode acompanhar agora a pandemia pelo número de pessoas hospitalizadas e pelos óbitos, porque existe muita subnotificação no momento. Ainda continua com problema em todo o Brasil, Denise. Você está correta. E agora as pessoas relaxam um pouco mais, porque podem estar com sintomas de gripe, vacinadas e sequer vão fazer exame, não é? É porque os sintomas do Covid depois da vacina é igual à gripe. A pessoa fala, eu não tenho Covid, não perdi o olfato, não estou sentindo nenhum sintoma mais grave, eu não vou fazer o teste, né? Porque não é Covid o que eu estou sentindo. Mas realmente, depois que você toma a vacina, os sintomas são mais leves e continua sendo importante o isolamento para evitar a transmissão. Diminuir transmissão significa que você cria oportunidade temporal para que as pessoas que não se vacinaram ainda ou não completaram o seu esquema vacinal possam completar antes de um aumento importante do número de casos. Agora, nós já iniciamos também a terceira dose de reforço, né, para as várias faixas etárias. Isso oferece uma proteção a mais para o final deste ano. A gente pode ter uma redução de prazo, porque antes era 6 meses, agora caiu para 5 meses. Pode haver uma redução? Qual que é a recomendação médica de fato? Existe uma perda de efetividade, quer dizer, de proteção da vacina a partir do 5º mês, principalmente para doenças sintomáticas. Isso foi visto muito em Israel e em alguns outros países, como Estados Unidos e Reino Unido. Entretanto, a proteção para óbito ainda continua bastante elevada. Então, mesmo que você ainda não tenha tomado essa dose de reforço, porque não chegou o seu prazo específico, não foi chamado pela sua cidade, né? Muitas cidades estão trabalhando com idades e chamando idades diferentes ao longo do tempo, é importante entender que você ainda tem uma excelente proteção para a hospitalização e óbito, mas no sentido de diminuir a transmissão, de garantir mais proteção e menos óbito no final, é importante sim que toda a população complete o seu esquema vacinal com 2 doses e, eventualmente, quem tiver oportunidade, tome a dose de reforço. Agora, doutor Júlio, a gente tem muita discussão ainda em relação à exigência da comprovação de que a pessoa foi vacinada, que ela recebeu a 2ª dose para entrar em eventos, essas aglomerações maiores, flexibilização. Faz diferença estando, por exemplo, num restaurante, numa festa, com as pessoas todas vacinadas? Faz muita diferença, né? Muita gente confunde o objetivo primário da vacina, lógico, é prevenir hospitalização e óbito, a gente sempre tem dito isso, mas ela reduz transmissão também, mesmo no contexto da Delta, né? Houve uma redução dessa proteção, atualmente está em torno de 50%, mas 50% é muita redução. Então, se todos estiverem vacinados, você vai reduzir 50% a transmissão e vai prevenir a evolução para a hospitalização e óbito. Então, é extremamente importante que nesses eventos de massa, que reúna muitas pessoas, que todos estejam vacinados, não só para a sua proteção individual, em termos de hospitalização e óbito, para também diminuir a transmissão, eventualmente, nesses locais onde a gente já conhece e já sabe que são locais propícios para a transmissão. Mas ainda tem casos graves, as pessoas ainda estão morrendo por causa do coronavírus, da gravidade da doença. A medicação hoje, ela é mais eficiente, a evolução dos tratamentos, num país em que tanta gente tomou ivermectina, cloroquina, hoje temos medicamentos mais seguros e mais apropriados?
Primeiro que a assistência à saúde melhorou muito, né? A gente já sabe como lidar melhor com o Covid. E com a redução do número de casos, a gente pode estar encaminhando os pacientes para os hospitais de referência que sabem tratar melhor esse tipo de paciente, tem protocolos bem estabelecidos. No caso de São Paulo, por exemplo, o Emílio Ribas, não precisa a gente estar atendendo esse paciente em hospitais improvisados, com serviços improvisados. Então, isso, de alguma forma, reduz a chance dessa pessoa que eventualmente se hospitalizou ir a óbito. E, além disso, a gente já tem novas terapias que estão sendo disponibilizadas, atualmente mais para o serviço privado, né? Monoclonais, antivirais, a Anvisa já está aprovando uma série de medicamentos, o FDA também já aprovou, mas o que mais salva a vida, Denise, é uma boa assistência à saúde, uma equipe multidisciplinar. Você está num serviço que é especializado em tratar pacientes com Covid. E por conta da redução do número de casos e de hospitalização, agora a gente pode ofertar serviço de alta qualidade na maioria dos estados brasileiros. E se a pessoa ficar desconfiada, o melhor é fazer exame ainda, né? Não ficar achando que é só uma gripe, porque essa gripe pode se agravar. É isso, e fazer o exame para você se auto-isolar também, né? Para você evitar a transmissão para outras pessoas. A gente vive um momento muito bom no Brasil, o melhor momento da pandemia desde abril de 2020, menor número de óbitos, de pessoas hospitalizadas. E para a gente manter isso, a gente precisa continuar a vacinação, chegar a 80%, 90% da população completamente vacinada. Todos que forem temporalmente disponível a dose de reforço, fazer a dose de reforço e continuar as medidas de mitigação da transmissão, principalmente evitar aglomeração e uso de máscara. E o senhor acha que nesse controle todo faz diferença começar a vacinação acima de 5 anos? Eu acho que expandir a vacina faz a diferença, porque, como eu falei, reduz a transmissão, né? Reduzindo a transmissão, você protege toda a comunidade, você atinge aquela imunidade de rebanho, aquela imunidade coletiva, que protege não só as pessoas que tomaram a vacina, mas as pessoas mais vulneráveis ou as pessoas que têm qualquer contraindicação em relação à vacina. Então, a gente tem que continuar conversando com as pessoas, estimulando as pessoas a se vacinarem, porque só com uma elevada cobertura a gente vai continuar a viver esse momento de tranquilidade no Brasil. Agora, esse reforço está sendo dado com outras vacinas que não a Coronavac. A Coronavac, ela tem um período mais curto mesmo, uma imunidade menor? Foi uma opção do Ministério da Saúde, não porque a Coronavac não gera resposta imune. A gente tem estudos que mostram que a dose de reforço com a Coronavac aumenta a produção de anticorpos neutralizantes, mas a gente tem pouco dado de vida real dessa dose de reforço. E para a Pfizer e para a AstraZeneca, esses dados já estão disponíveis, esses esquemas heterólogos, que a gente pode utilizar a intercambiabilidade das vacinas, que gera uma resposta imune mais robusta, que gera uma proteção mais duradoura ao longo prazo. Então, assim, como o Ministério da Saúde optou, né, pelo uso da Pfizer e da AstraZeneca para o ano de 2022, essas vacinas que a gente vai utilizar principalmente na dose de reforço. E agora da Janssen também precisando de reforço. Exatamente, né? Principalmente após os 2 meses da primeira dose, principalmente pela essa queda de imunidade para a doença assintomática, e a vacina, assim como a Coronavac e as demais vacinas, continuam protegendo para a hospitalização e óbito. Exatamente, é o melhor momento, mas ainda é preciso tomar muito cuidado e usar máscara sempre que possível e algum distanciamento, é isso? É isso, a gente tem que avançar ainda muito na vacinação no Brasil. Nós já avançamos, superamos países desenvolvidos como Alemanha, Estados Unidos, mas é preciso avançar mais, ficar muito próximo de Singapura, Portugal, para a gente ter mais tranquilidade, para maiores flexibilizações e principalmente para desobrigar o uso de máscara. Ouvimos o Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz. Doutor Júlio, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise. Com vocês. O Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite.